Olá, tudo bem? Neste vídeo do Atenção Difusa Mulher, vamos destacar a violência de gênero na política, que deve ser denunciada e combatida. E para conversar sobre o tema, convidamos Fernanda Carreiro, que exerceu o mandato de vereadora em Barra Mansa, cidade aqui do Rio de Janeiro, durante o período de 2021 a 2024. Fernanda também é professora da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa desde 1996 e atua na luta pelos direitos dos profissionais da educação. Fernanda já esteve conosco aqui no canal para falar exatamente sobre violência de gênero na política, participando de uma live excelente sobre lutas femininas. Vale a pena você conferir aí no canal. E, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso canal, Fernanda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que você está numa correria, mas está aqui conversando com a gente, batendo um papo. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, quero agradecer ao canal, Difusa Mulher, essa segunda oportunidade de estarmos conversando, batendo um papo tão importante e que deve ser combatido, que é a violência contra as mulheres, principalmente a violência de gênero na política, né? Exatamente. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero fazer aquele convite bem bacana para a nossa audiência. Inscreva-se no nosso canal. Muitas das vezes você assiste os nossos vídeos, mas esquece de se inscrever. Então, não custa nada, inscreva-se agora e venha fazer parte do nosso universo. Aproveita, acione o sininho também das notificações, isso é muito importante para ficar sempre atualizado dos conteúdos que produzimos aqui no canal. Outro pedido importante é para que você fique com a gente até o final deste vídeo, pois as nossas entrevistas sempre trazem informações relevantes e não dá para perder, né? Agradeço a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria sempre importante. Siga o nosso perfil no Instagram, tem muita informação interessante lá também, o endereço está aqui na tela, vocês podem conferir. Então, vamos ao tema do nosso bate-papo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, 60% das prefeitas e vice-prefeitas afirmaram já ter sofrido violência de gênero, seja durante a campanha ou no decorrer do mandato. Este levantamento foi feito no ano passado, entre os meses de agosto e outubro. E o Disque 100 registrou cerca de 580 denúncias em 2024 deste tipo de violência. Ou seja, infelizmente, a política é mais um espaço em que as mulheres precisam enfrentar a violência exatamente por serem mulheres. É lamentável, né? Então, Fernanda, defina para a nossa audiência o que é a violência de gênero na política, suas principais causas. E esse espaço da política deveria ser um lugar para o exercício democrático, né? E justamente por essa violência prejudicar a democracia, essa situação se torna uma das causas da subrepresentação das mulheres, seja no parlamento ou nos outros espaços de poder de decisão no âmbito da política. Não é isso, Fernanda? Então, o que é essa violência de gênero na política tão prejudicial à democracia? A violência política de gênero é muito grave porque não permite às mulheres ocuparem um espaço de democracia no parlamento, no executivo, nas prefeituras, como governadoras, como presidentas, e também, principalmente, nas câmaras legislativas, né? Assembleias legislativas e do Congresso. Já existem vários estudos sobre isso, várias mulheres que exercem suas funções, né, dentro do parlamento, do executivo, tem vários canais de denúncia, vários trabalhos e cursos. Mas o que é mais importante disso tudo é que o lugar da mulher é onde ela quiser. E esse é o lema que nós temos que ter. Então, quando era criança, né, a gente não via, por exemplo, mulheres dirigindo ônibus.
Agora nós não víamos mulheres aqui perto da minha casa, sou de Barra Mansa, nós temos uma grande empresa, mulheres trabalhando dentro da metalurgia, e agora nós temos. Então, por que não na política? Porque a política é o dia a dia de cada um. Nós temos uma questão da política também, das pessoas verem a política como algo tão longe. Não é. A política é o nosso dia a dia, é o mercado onde a gente compra, é a escola onde nossos filhos estudam, é o posto de saúde, é a nossa vida social, é a assistência social quando a gente precisa. E de todos os serviços que nós precisamos, a gente vive a política todos os dias. E a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande quando ela está na política, porque a maioria das mulheres foram criadas por mulheres fortes também. E a minha mãe era uma mulher bem forte, era uma professora como eu, mas ela tinha muito essa questão da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, e nos ensinou dessa forma. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e nos ensinou isso, essa vivência da gente ser o que a gente quer ser, mas com responsabilidade e se colocando no lugar do outro. Então, quando acontece a violência, é quando, na maioria das vezes, o homem se acha superior à mulher e não permite nem mesmo a mulher falar. Quando a gente pede lá a questão de ordem, e aí é necessário a mulher se posicionar de uma forma que alguns dizem que é grosseira, mas não é grosseria. É a forma da mulher se posicionar. Foi o que aconteceu com a nossa ministra Marina. Foi isso que aconteceu. Quando ela se posiciona como ministra e coloca os argumentos dela, de tantos anos de estudo, de vivência do meio ambiente, é isso que os incomoda. E aí eles falam, eu não estou falando com a ministra, estou falando com a mulher, e misturam as coisas. Não tem isso. Independente de onde nós estamos, nós exercemos um cargo, independente do gênero. O respeito, ele, né, ele é independente. Aqueles argumentos foram argumentos, assim, horrorosos, né? Então, Fernando, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ministra daqui mais para frente. Eu quero reforçar isso que você falou. Por que as mulheres na política incomodam tanto, né? Será que um dos motivos consiste pela necessidade urgente de ampliarmos a representatividade feminina na política e nos demais espaços de poder para combater de forma mais efetiva essa escalada de violência cada vez mais crescente em outros espaços também contra a mulher, né? Então, por que então que incomoda tanto a presença da mulher na política? E explica também para a gente, Fernanda, quais os tipos de violência existe na política contra a mulher? E o que é mais comum? E se existe aquela violência velada, né? Que fica ali meio que assim a gente perceber. Então, fala um pouco mais sobre isso. Por que elas incomodam? Que tipo de violência elas sofrem? Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Alguns momentos ela é velada, né? Por exemplo, quando não chamam as mulheres para participarem das reuniões específicas de uma comissão. Por exemplo, eu como professora, né? No primeiro ano de mandato, eu não participei da comissão de educação. Olha que absurdo. Como professora da rede municipal, era a comissão mais importante para mim e para toda uma categoria que eu represento. Representava na Câmara de Vereadores. Mas por que não? Porque nós incomodamos. Porque nós falamos as verdades que muitos deles não querem ouvir. E isso incomoda. Não são todos. Nós não podemos também generalizar. Mas incomoda as pessoas que não querem ter pensamentos diferentes do nosso. Porque nós podemos ter divergências, várias divergências, mas tem que se manter o respeito. E como que eu quero dizer isso?
é que se fosse com um outro homem, o tom de voz não seria o mesmo, o olhar não seria o mesmo, às vezes daria a voz, e aí você precisa reforçar, reassumir, resistir e dizer: está escrito no regimento e eu tenho direito, questão de ordem, e aí você pede, não te dão o direito da fala, e você questiona, e o tempo, isso acontecia muito na Câmara Municipal. O tempo para os homens não era contabilizado. Agora, para o meu caso, era contabilizado. E eu tinha que dizer: ué, mas ele passou mais de 5 minutos, e por que eu não posso? E é nesse nível. Então, eu acredito, né, que eu vivi isso na Câmara Municipal, às vezes até a postura em relação. Eu não me sentia muito, que eu vou dizer assim, eu me sentia um pouco mais empoderada, né, pelo meu estudo, né? Eu estudei, sou bacharel em direito, sou advogada. Então, e também que eu venho do sindicalismo, como sindicato. A gente que é sindicalista, a gente precisa, em alguns momentos, dizer: oh, peraí, não é isso não. Não é assim. Está tendo falta de respeito, a negociação não é dessa forma. Então, alguns lá já me conheciam dessa luta sindical, por estar sempre na Câmara, reivindicando todas as questões, mas também uma forma de se impor, que não, muitas das vezes, o homem não precisa. Não precisa disso. Quando já fala, todo mundo para e ouve. Mas quando é uma mulher, não é a mesma coisa, não é a mesma situação. E aí cronometra o tempo, cronometra algumas questões, fala: não, agora não é o momento de fala. Sim, é o momento de fala. Então, isso é importantíssimo para a gente estar combatendo e dizendo que é uma violência, e às vezes até nas campanhas, né? Por que você quer estar lá? Qual é o motivo? E a gente também precisa entender que as mulheres, para estarem na política ou em qualquer lugar de trabalho, elas precisam ter formação, elas precisam ter argumentos. Não adianta só ser mulher e não defender as causas das mulheres. Exatamente, né? Porque às vezes você está lá naquele espaço de poder, mas você mantém a mesma postura, de repente machista, misógina dos homens, né? Então tem que realmente ter essa postura mais combativa mesmo nesse sentido da mulher, né? Ô, Fernanda, você já falou um pouco começou a falar sobre a sua experiência. A gente queria ouvir mais sobre isso, se você pode contar algum episódio no decorrer da campanha, já eleita ou durante o mandato. E, ô, Fernanda, você chegou a vivenciar assim, alguma coisa que realmente te incomodou? Então, como que a violência de gênero na política ela impacta na mulher, né? Principalmente a sua saúde mental, a sua saúde emocional. A gente também fala aqui um pouco da lei, a Lei 14.192 de 2021, que combate esse tipo de violência. Ela tem sido mesmo aplicada de forma efetiva? Ô, Carla, eu posso te dizer que muitas das vezes as mulheres têm receio de fazer as denúncias, né? Eu vivenciei uma questão lá na Câmara Municipal em defesa dos servidores da educação e também dos servidores públicos. E a pessoa, por respeito, por ética, eu não vou falar o nome, chegou e, tipo assim, você falou mentira. E eu, pessoa, quis se impor com o próprio corpo em cima de mim, né? Você falou mentira. Eu falei assim: eu não sou de falar mentiras. Você não me conhece. Eu sou da verdade. Eu não gosto de mentiras. E eu sou sincera. Agora, se o senhor está dizendo que eu falei mentira, o senhor comprove. Porque isso tudo está aqui no sistema da Câmara. Está lá a lei passou. Então, eu não sou de mentira.
Não, não existe isso daqui. Eu falei assim, mas essa mensagem chegou como? Se está lá, todo mundo tem acesso. Então, ali, a pessoa percebeu, não vai adiantar com ela. Se impôs e logo depois chega perto de outras pessoas, numa garagem lá da Câmara, e veio falar comigo. Eu falei assim, olha, você, por favor, não dirija a palavra a mim, porque você me desrespeitou ali na entrada e hoje eu não quero conversar com você. Então, eu tive que me impor e dizer, agora quem não quer ouvir sou eu. Porque é muito desgastante, é muito desnecessário isso vindo de uma pessoa que se diz autoridade, porque eu era uma autoridade como vereadora, mas nem por isso eu fazia jus a isso. A gente não precisa ser desrespeitoso, a gente não precisa fiscalizar alguma situação, a não ser quando era necessário, e não me deixava entrar, era diferente. Mas poucas vezes eu usei disso. Até porque que eu entendo que o vereador, a vereadora, né, que eu era lá na Câmara Municipal, né, que eu exercia essa minha função, ela tem uma função tão importante no município de fiscalizar os recursos, de fiscalizar a própria Câmara Municipal e ser uma ajuda para o executivo, de levar as demandas da população para aquele local que eu não considero de poder, eu considero a casa do povo. A Câmara Municipal é a casa do povo. Ali o povo tem que ser recebido com honras. Infelizmente, não acontece. Infelizmente, quando o povo ou a população, ou a pessoa vai lá e questiona alguma questão, eles entendem de uma outra forma. Então, não existe democracia. Porque democracia existe divergência. As pessoas têm que falar de uma outra forma, pensar de uma outra forma, e a gente tentar se alinhar, que é o importante nisso tudo. Né? A democracia é isso, é ouvir os dois lados, é ouvir os três lados. E muitas das vezes eu percebia isso na Câmara Municipal. E as pessoas, muitas das vezes, nem me identificavam como vereadora, né, na rua, porque eu sou uma pessoa simples. Eu não sou diferente por eu estar vereadora, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu estou exercendo um cargo que é constitucionalmente regulado pela Constituição Federal, que tem obrigações a serem cumpridas, mas que também tem deveres. E eu dizia lá na Câmara Municipal que muitas das vezes a gente perdia como vereadores, como legislativo, o poder que o legislativo tem, que é da fiscalização do executivo, que é das discussões das pautas da cidade, e que é principalmente de legislar, mas legislar a favor da população e não para prejudicar a população. Então, teve várias pautas lá, muito de confronto, e que eu fiz o meu papel, porque eu fui lá para isso, eu fui lá para defender o povo. Eu não fui lá para fazer acordos, eu não fui lá para defender uma causa própria minha, pelo contrário, eu fui lá para defender a população. E uma das primeiras votações terríveis que nós tivemos foi a taxa de iluminação pública, né? A inclusão, a gente está pagando isso até hoje, todos os consumidores, né? Uma taxa de iluminação pública. Foi a primeira e votei contra. Depois nós tivemos algumas pautas bem caras para os servidores municipais, que foi a reforma da Previdência. Estávamos vivendo uma pandemia onde muitas pessoas morriam, colocaram a educação para trabalhar, né? E a gente enfrentei aquela pauta lá, tanto que perdemos tantos colegas, tantas pessoas pela Covid, e nem vacina nós tínhamos ainda. Defendi a pauta da educação, mas defendia todas as pautas dos servidores. Tanto é que agora a gente está vivendo o problema da Previdência de novo. Aumentaram a nossa Previdência do servidor de 11 para 14, eu falo nossa porque eu faço parte, né?
para 11 para 14 e o município manteve em 22. Existia uma lei que dizia que tem que ser proporcional. E agora chegou a conta para nós de novo, que é a reforma da Previdência, que afeta todas as mulheres. Uma reforma que nós fomos às ruas defender contra, dizer que não era para ser assim. E aí a gente vive, aí a gente fala das mulheres de novo, porque a mulher contribui, ou do próprio homem, né? A mulher, por exemplo, eu contribuí, e aí se venho a falecer, meu marido fica com 60%, sendo que eu paguei, contribuí 100%. E vamos para o outro lado da mulher, da viúva, né? Quantas viúvas estão aí tendo grandes prejuízos com essa reforma, que é essa emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, do INSS, que ficaram com 60% de pensão. Sim. De pensão. Então, o legislativo é tão importante quanto o executivo. Por quê? Quando foi mandado para lá a reforma, a emenda constitucional, se a Câmara, né, dos Deputados, o nosso Congresso não tivesse votado a favor, a gente não teria, que é a Seguridade Social. Então, estou dando alguns exemplos que são exemplos da política no dia a dia. E aí a gente está vivendo isso e a gente tem pessoas sendo muito prejudicadas. Muitas mulheres viúvas. Então, essas pautas, elas normalmente, elas é que incomodam, é que geram essa violência, né? Normalmente, quando a mulher se posiciona numa pauta assim, é quando acontece esse tipo de violência, né? Então, a gente vai falar um pouco da questão da ministra Marina, que a gente já citou agora, né? E a gente vai retomar também com essa pergunta a questão da lei, né? Um pouco da legislação. Então, Fernanda, então qual é a sua leitura, né? Que você faz em relação à situação da ministra Marina Silva, a situação que ela enfrentou durante a sessão no Senado Federal, e quais os tipos de violência que ela foi exposta, e por que essa realidade ainda persiste? Será a certeza da impunidade? A gente acabou de falar que existe uma lei, né? O que esse comportamento quer dizer para a gente, né? Por que eles se comportam desta forma, né? Então, fala um pouco para a gente, Fernanda, qual a sua leitura? Principalmente da impunidade. Ali a maioria são homens, nós sabemos disso, né? E era uma comissão, o Jornal Nacional publicizou, né? E nós vimos o quê? Homens, a grande maioria, desrespeitando a ministra, que foi convidada. Ela foi convidada pelo Senado Federal para dar esclarecimentos, né? E quando ela se posiciona, começam já a dizer que ela não é a favor do desenvolvimento do país. Mas que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento é esse quando você acaba de aprovar, né, aquela legislação ambiental? PL da devastação. PL da devastação, né? PL da devastação. PL da devastação. Que desenvolvimento é esse que a própria pessoa do empreendimento vai avaliar ali se ela pode ou não, e um órgão, tantos órgãos de fiscalização que a gente tem de meio ambiente, não vai nem olhar aquela documentação. Que desenvolvimento é esse? De derrubada de árvores? De matança de pessoas? Com essas questões das encostas que nós vivemos aqui na minha cidade mesmo, onde as pessoas estão em perigo de a qualquer momento, acaso o morro cair na cabeça delas. Da mineração, quantos perderam as vidas que nós vimos? Por conta de quê? A gente quer um desenvolvimento sustentável para todos, para todas as mulheres, para todos. E aí nós temos a questão do ambiente. Será que a gente não aprendeu nada? Nem um pouco? Olha, este ano, Carla, dentro das salas de aula, foi insuportável. Foi insuportável o calor. Eu sou professora há 29 anos. Nós nunca vivemos uma situação tão drástica como nós vivemos.
Eu vou relatar aqui que eu dava aula, eu senti o suor descendo pelas minhas costas. E aí, aquelas crianças, meus alunos de 6 anos, este ano, expostas àquele calor extremo, que ninguém aprende. O cientista já disse isso. Você não consegue aprender quando o calor está muito grande. Então, são 2 ventiladores dentro da minha sala de aula, numa turma de 25 e 21 alunos, que eu dou aula em 2 horários. As crianças só pediam para ir ao banheiro e beber água. Então, não tem como aprender, porque nós não temos salas de aulas climatizadas. É o mínimo do mínimo. E quando você fala isso, as pessoas, que isso, Fernanda, é verdade? Eu falei, essa é a realidade das nossas escolas. Nós não temos. E aí teve uma semana que teve até mesmo que suspender as aulas do horário da tarde. Mas por causa do qual desenvolvimento? Olha a emergência climática aí, olha esse calor que nós tivemos e vai voltar. E ainda não foi feito nada. Então, a ministra Marina é uma lutadora das causas ambientais e ela é uma lutadora através da ciência. Tem dados, se provam as coisas, não é inventado nada. E esse PL é um grande problema para as nossas cidades, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o nosso país. Se a gente não entender isso, a gente não vai compreender o porquê. Por isso aqueles homens a atacam, porque eles não tinham argumentos para ela. Eles não tinham argumentos. E ela contra-argumenta e eles não aceitam. E aí ela diz, mas eu estou aqui como convidada. Inclusive, o presidente foi, assim, desrespeitoso, para não usar outra palavra, né? Que aí ela, por final, fecha o microfone dela, tampa o microfone, né? Tira o som do microfone, e aí ela depois começa a falar, porque nós mulheres temos que fazer isso, o próprio corpo dela fala. É verdade. É verdade, ó. Fala. Ela se empoderou mesmo naquele momento, é verdade. O próprio corpo falou e o próprio corpo diz, e aí ela começa a falar mais alto. Aí eles que não gostam. Mas ela falou, mas eu fui convidada pelos senhores, por isso eu estou aqui. E aí usam os termos vios, baixos, para se referir a uma ministra. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde a inversão dos valores é muito grande. É muito grande a inversão dos valores, porque logo antes teve uma influencer lá, né? Foi tratada, Nossa. Não tenho nada contra as influencers, mas foi tratada e tinha um problema legal ali, dessa questão da... Ela estava depondo numa CPI. Ela não foi convidada, ela estava depondo, é diferente, né? A questão da profissão dela lá, de problemas legais, que a própria lei diz isso, e é tratada muito bem. E a ministra, que foi convidada para falar sobre esse tema, acontece aquele vexame. É um vexame nacional, mas eu avalio ali também, a ministra Macaé Evaristo também está falando isso, é uma cortina de fumaça. Eles usam algumas questões ali como cortina de fumaça para que seja distorcido. E também, eu vejo também, tipo assim, não é o lugar dela, ela está no lugar errado. Ela não serve para ser ministra. Porque do jeito que ela está conduzindo o ministério, não está adequado. Porque a gente precisa de desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico pode ser aliado à sustentabilidade. E tem provas disso, né? Em vários países. É por isso que ela estava incomodando, né? Muito, né? Estava incomodando por conta disso. A postura dela como mulher, como ministra, e dentro da defesa da causa, né? Da questão desse desenvolvimento que tem que ser sustentável. A gente não tem outra saída, né?
Então, vamos falar então de uma coisa mais esperançosa, né? O que a gente tem que fazer, Fernanda, para avançar nesse sentido, para reverter esse cenário, né? Visto que para isso se faz necessária uma mudança, né? De consciência, na concepção das relações de gênero dentro da nossa sociedade, né? Então, nesse sentido, Fernanda, quais as políticas públicas a serem implementadas, além dos atendimentos qualificados às vítimas, né, e punições rigorosas aos agressores, né? Mas o que a gente, enquanto sociedade, a gente pode avançar, você da educação, o que a gente pode fazer? A gente tem que ser mais consistente nisso, né? Para a gente poder avançar, senão a gente vai continuar aí patinando nos índices, né, Fernanda? Patinando nos índices de violência, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que se mobilizar, Fernanda? Então, o nosso partido, eu sou do PT, o Partido dos Trabalhadores, faz um trabalho há muitos anos já de que tem que ter a cota, não é 30%, é 50%, mas da importância das mulheres estarem nos locais de poder e assumirem cargos importantes dentro de todo o serviço público, das empresas públicas, tanto que tivemos uma presidenta mulher e foi golpeada, a meu ver, principalmente pelo fato de ser mulher. Porque ela queria trazer defensora da democracia, defensora das políticas públicas. Mas o que pode ser feito por nós? Nós, mulheres, precisamos conversar com as outras mulheres, e existe um termo tão grande aí usado, né? Empoderamento feminino. Mas esse empoderamento, eu volto a dizer aqui, é também ocupar os espaços da Câmara Legislativa, das Assembleias Legislativas, mas defender as causas das mulheres. Porque não adianta eu fazer uma campanha que eu defenda as causas das mulheres, mas chega lá na hora de votar, vota contra as mulheres. Isso foi e continua acontecendo aqui em Barra Mansa. Por quê? Por exemplo, professoras é a grande maioria da educação. Professoras e profissionais de educação, disciplinárias, auxiliares de creche, agentes de apoio, se a gente for ver, a maioria são mulheres. Na enfermagem, a maioria são mulheres, não é? As técnicas de enfermagem. E o que acontece? Essas pautas não são votadas pelas mulheres parlamentares a favor das mulheres, a ponto de achar que ganhar um piso nacional do magistério ou piso nacional da enfermagem é um privilégio. Não, é um direito. É um direito e tem que ser assim para todos e todas. Né? Então, assim, é esta pauta que a gente precisa. Veja bem, a questão das empregadas domésticas. Foi o nosso governo que fez. Foi Benedita da Silva, né? A deputada. Então, isso é importante a gente estar falando. E não é privilégio, são direitos. As empregadas domésticas, elas não tinham direitos. E os empregados domésticos não tinham direitos. E agora eles têm. Então, é o dia a dia, é a conversa. E a gente tem também um crescimento muito triste, né? De uma violência geral, não só na política, mas dessa violência do ódio à mulher, quanto feminicídio, né? E a Lei Maria da Penha, como Maria da Penha teve que ir para um conselho internacional conseguir que a gente tivesse uma lei. E a gente vê muito retrocesso. E eu acredito, e é isso eu lembro da minha mãe, ela, o filho homem, né? Ela falava, você tem que fazer as mesmas coisas que as outras meninas, somos eu e minha irmã. E essa questão do respeito à mulher, né? Meu irmão é casado, tenho certeza que a minha mãe nunca ia passar a mão na cabeça do meu irmão, por alguma coisa errada que ele fizesse com a esposa dele. Tanto é que ele tem 2 filhas, né? E ele é um ótimo pai. Eu vejo aqui meu marido, nós temos 2 meninas.
é a mesma coisa. O respeito, gente, é fundamental. A gente precisa criar os homens. As mães de homens precisam criar seus filhos dizendo do respeito. O respeito é um não, né? Porque são as mulheres que educam, né? A Então, responsabilidade da educação está mais na mão das mulheres mesmo, né? e Então, as mulheres tem devem educar, né? Que também não é só a responsabilidade das mulheres, né? não é, mas normalmente né? A gente fez um vídeo sobre mãe solo recente, então a gente vê como que as mulheres estão aí nessa luta, né? Então precisa mudar. Grande luta. E elas precisam, e nós precisamos, aí eu me coloco no lugar também, né? Entender que é preciso fazer a educação. Aí eu lembro da irmã Ana, a educação pela paz, pelo respeito. A irmã Ana já até saiu, né? Ela aposentou da Casa Paz e Bem. Um projeto muito bonito que existe aqui no bairro, ao meu lado. A gente tinha o Curumim, e era um projeto social muito importante. E a irmã Ana sempre disse isso, é o projeto da paz. Nós somos defensoras da paz, do amor, do diálogo, da conversa, da democracia. Então, a gente tem que estar falando com isso com as pessoas. E foi criado no país um ódio à política, aí a política geral, um ódio à política. Mas isso tem um objetivo. Com certeza, tirar as pessoas dessa consciência, né? De que a política, como você falou, permeia, né, todos os nosso dia a dia. Você vai na padaria, você vai no mercado. Então, as pessoas, elas fazem uma dissociação de que a política está no dia a dia, né? E esse é o objetivo, esse mesmo, né? É ter esse ódio à política, né? Fernanda, olha, nossa, o papo está muito bom mesmo, gente, mas assim, eu quero agradecer a sua participação, suas falas são sempre muito relevantes, esclarecedoras. Muito obrigada mesmo por participar aqui com a gente aqui, trazendo esse tema, né, tão importante que é a participação da mulher na política sem a violência, né? Que era importante sem a violência, né? Sem elas estarem sendo afetadas pela violência por serem mulheres. Né? Então, muito obrigada mesmo, Fernando. Eu que quero agradecer o canal, né? A Lígia, a Carla, por terem me convidado. Já é a segunda vez que eu participo. É sempre um prazer. E dizer, mulher, você tem lugar de fala. Você pode trabalhar onde você quiser. E é importante estarmos nos espaços de decisões, nos espaços da política. Não desanime, não é fácil, nunca foi fácil, mas podemos estar onde quisermos. E, quando acontecer, temos que fazer a denúncia. Já foi colocado aí o 100, o 180, né? São os canais de denúncia. Procure a Delegacia da Mulher, procure o CEAM, procure ajuda. E também das outras violências. Não podemos nos calar, não podemos sofrer sozinhas. Precisamos estar juntas e juntas por um mundo melhor, de paz. É isso que eu desejo a todos e todas que estão aí nesse canal. E agradeço muito, porque a gente aprende muito aqui com essas mulheres potentes que nós temos aqui no canal Difusa Mulher. Que isso, obrigada, né? E as mulheres que vêm ser entrevistadas também são muito potentes, né? Vocês podem conferir os contatos da Fernanda aqui na tela, né? Tem o WhatsApp e o Instagram da Fernanda, vocês podem conferir. Né? E é de suma importância mesmo ressaltar que a presença da mulher na política é fundamental para consolidar a democracia. Por isso, diante de qualquer situação de violência política de gênero, denuncie, como a gente já colocou aqui, né? O 100, de direitos humanos, e o 180, que é o de atendimento à mulher. E se você gostou deste conteúdo, participe da nossa campanha, faça parte do nosso universo. Como? Curta esse vídeo, sabe por quê? Cada curtida o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe, comente e se inscreva no canal. Contamos com a sua participação para ampliarmos ainda mais a voz em defesa da vida e dos direitos das mulheres. Até a próxima. Tchau!